Bom dia, pessoal, e aí? Agora a gente vai dar uma olhada sobre o sistema cardiovascular, ok? O vídeo vai ser só de introdução, só para apresentar vocês. Os vídeos que vão estar seguindo vão ser mais explicativos, mas acredito que já é o suficiente para ajudar vocês a entender, né, se guiar. Os vídeos que eu separei são muito ilustrativos, são muito interessantes, eles apresentam muitas imagens, então acho que já vai guiar vocês o suficiente. Mas óbvio, qualquer dúvida, vocês vão poder ir na sala perguntar para mim. O sistema cardiovascular, galera, está aqui no capítulo 10, página 166. Ele é o sistema que é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Então, todas aquelas vantagens que a gente falou lá quando a gente estudou o tecido sanguíneo são as vantagens do sistema cardiovascular. Ele permite, por exemplo, que o oxigênio seja distribuído da melhor maneira pelo nosso corpo todo, que os nutrientes sejam distribuídos da melhor maneira pelo nosso corpo todo e que também a gente consiga retirar o dióxido de carbono das nossas células e outros resíduos que não sejam necessários. Ele também é responsável por ajudar na defesa, porque junto com os glóbulos vermelhos, lembra que a gente estudou que o sangue ele é composto pelo plasma sanguíneo, que é o líquidozinho, pelas células, né, os elementos figurados, que são, no caso, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. A gente até revisou isso na aula passada. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos e outras células de defesa, e também as plaquetas, né, responsáveis pela coagulação sanguínea. Isso tudo também está revisado nas aulas de hoje que vocês vão ver os vídeos, ok? Mas só para repassar. Então, a gente já sabe que os glóbulos brancos, por exemplo, são responsáveis pela defesa do nosso corpo de micro-organismos que vão causar doenças. Então, a gente tem os leucócitos, os linfócitos, etc. Então, é interessante também a gente relembrar isso, porque a gente entende a importância do sistema cardiovascular. A separação das veias, né, os três tipos de veias, os três tipos de vasos sanguíneos, na verdade, dentre os quais a gente tem as veias, os capilares e as artérias, a gente também vai ver nos vídeos de hoje. Mas, em resumo, para ficar mais fácil de vocês se introduzirem, quando a gente fala de veia, a gente fala de vasos sanguíneos que levam o sangue dos órgãos para o coração, ok? E aí você pode se perguntar por que o coração? O coração ele é a bomba de sangue. O sangue ele não vai estar circulando à toa, né, sozinho pelo nosso corpo. Ele precisa de alguma coisa para bombear, para jogar ele e fazer com que ele circule. O coração é o responsável por isso. Ele é meio que a nossa bomba, ele que faz com que o sangue vá confluindo por todas as artérias. Então, é muito importante a gente entender essa relevância desse órgão no nosso coração. Por isso que o coração ele é um dos órgãos mais importantes. Se você perde o coração, você morre em questão de minutos, ok? Porque o seu sangue para de circular, simplesmente por isso. Então, os seus órgãos param de receber oxigênio, param de receber nutrientes e eles param de funcionar. Tendo isso em vista, as veias elas levam o sangue dos órgãos para o coração. As artérias, o contrário, do coração para os órgãos. E os capilares, vocês vão lembrar lá das nossas aulas, ou melhor, lá da aula passada, que a gente falou do sistema respiratório, que os alvéolos pulmonares eles estão recobertos de capilares. Olha lá. Esse nomezinho, capilares, significa que são vasos extremamente pequenininhos, com paredes bem finas, que permitem com que a gente tenha uma troca tanto de nutrientes quanto de gases entre o vaso sanguíneo e, enfim, o órgão em que ele está anexado. A partir dos capilares, por exemplo, que a gente consegue absorver o oxigênio que a gente respira e liberar o CO2 que estava armazenado nas nossas células. Você pode se perguntar aí, de onde veio esse CO2? E aí eu vou relembrar para você, inclusive seria legal que você visse aquele vídeo que eu fiz na semana passada, porque lá eu explico isso, se você está com dificuldade. Mas vamos lembrar que no processo de respiração celular, em que a mitocôndria produz energia para a nossa célula, ela absorve oxigênio que vem da onde? Do nosso sangue, e libera CO2, que vai para onde? Também para o nosso sangue. E desse sangue, ele vai absorvendo o CO2 e leva ele lá para os capilares, onde lá nos capilares a gente vai ter então a troca, ele vai liberar o CO2, vai se livrar dele
e vai absorver o oxigênio de novo. Ah, professor, mas o que é que está acontecendo então? Está acontecendo uma transformação desse tipo de sangue. Como assim? A gente tem, a gente pode separar o sangue em dois tipos, por assim dizer. O sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso é aquele que vai ser transportado pelas veias em direção ao coração. É o sangue que está pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono ou CO2. Isso acontece por um motivo óbvio. Ele deu o oxigênio dele para as nossas células e pegou o CO2 que a célula liberou por causa da mitocôndria. Então ele vai levando esse órgão e vai para o coração a partir do lado direito do coração. O lado a gente tem o átrio direito e o ventrículo direito. Nesse lado, ele vai ser bombeado para o pulmão, onde vai ir para aqueles capilares, hein? Lembrou? E lá naqueles capilares vai haver a troca, onde ele vai se transformar em sangue arterial, que é um sangue pobre em CO2 e rico em oxigênio. Esse sangue volta para o coração, agora para o lado esquerdo do coração, onde ele vai para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo. Lembrando que, quando vocês olharem para uma ilustração do livro ou de qualquer outro lugar, esses lados vão estar invertidos. Como assim? O átrio direito e o ventrículo direito vão estar na esquerda da imagem, vão estar na nossa esquerda. E o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo vão estar na nossa direita, né? Você olhando aqui, eles vão estar na direita. Então, para não confundir a sua cabeça, né, por favor, tome esse cuidado quando vocês forem responder questões e tal, lembrar que, para a gente, olhando aqui no livro, as coisas estão meio que invertidas. Mas, enfim, não tem problema. Vamos continuar. Então ele sai do coração, esse sangue agora, o sangue arterial, cheio de oxigênio, e aí ele vai ser distribuído pelo nosso corpo, vai ser agora bombeado para o nosso corpo. É óbvio o que está acontecendo, né? Você pegou o sangue, justamente esse sangue rico em oxigênio, distribuiu para o corpo todo, esse sangue perdeu oxigênio, ganhou CO2, agora ele volta para o coração para ser bombeado para o pulmão e recomeçar tudo. Vocês vão poder acompanhar isso com mais calma vendo os vídeos que a gente vai estar separando aqui. Por enquanto é isso. Volte aí, assista os vídeos e daqui a pouco a gente volta a conversar. Suavão? É nóis.